Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Uma mulher grávida foi agredida com marteladas enquanto dormia pelo próprio marido. Polícia Federal e Receita Federal investigam CEMIG por um esquema que pode ter desviado 40 milhões de reais de recursos da estatal. Adolescente de 15 anos sequestra bebê de 4 meses. O único hospital pediátrico que só atende pelo SUS aqui em Minas está com poucos médicos. Pais esperam horas na fila para crianças serem atendidas. Deputados que integram a CPI que investiga a tragédia em Brumadinho fizeram uma batida no Instituto de Criminalística da Polícia Civil por suspeita de atraso nos exames das vítimas da mina da Vale. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. A Polícia Federal realizou hoje a 4ª fase da Operação Descarte, que investiga uma rede de empresas fantasma utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro e pagamento de propina. A CEMIG estaria envolvida no esquema, que pode ter movimentado pelo menos 40 milhões de reais. Dos 26 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje pela manhã, 11 foram no estado mineiro, sendo 9 em Belo Horizonte e 2 em Nova Lima. Na sede da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, a movimentação foi intensa de agentes da Polícia Federal e de auditores da Receita Federal. Aqui a gente está levantando documentos de provas, relacionados a alguns fatos ocorridos aí sobre aportes e investimentos na área de energia, que podem estar ligados a esquemas de desvio de dinheiro. Residências, empresas e escritórios nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro também foram alvos da operação e o vento levou. O objetivo da operação é apurar um desvio de dinheiro da CEMIG. Pelo menos 40 milhões de reais teriam sido desviados por meio de contratos fraudulentos. A lavagem foi feita em um aporte de 810 milhões de reais da empresa Renova Energia S.A. Esses valores em espécie, tão logo elas chegam no caixa da empresa Renova, são realizados contratos simulados, existem outros contratos suspeitos, tá? Esse contrato de 40 milhões ele já é exaustivamente demonstrado que não há prestação de serviço, mas existem outros que vão ser investigados no valor assim, de mais de 200 milhões. De acordo com a Receita Federal, o esquema fraudulento envolve 2 empresas de energia eólica, a Renova Energia S.A. e a Casa dos Ventos, emissoras de comunicação, escritórios e empresas. Os beneficiários seriam pessoas ligadas à estatal mineira. A transferência de 40 milhões de reais para esses beneficiários não foi uma vontade da empresa. Foi uma vontade de alguns diretores. O que eles ganham é que eles escoam esse valor para as pessoas que eles indicam, e que não tem nada a ver com os negócios da CEMIG. O ex-presidente da CEMIG, Djalma Bastos de Moraes, e o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Oswaldo Borges da Costa, estão entre os investigados. Os dois foram aliados de Aécio Neves durante os 16 anos do governo tucano em Minas. Oswaldo, inclusive, teve um pedido de prisão temporária solicitado, mas foi barrado pela 2ª Vara Criminal de São Paulo. A sede da empreiteira Andrade Gutierrez, de um jornal e de uma rádio, também foram alvos da investigação. A operação E o Vento Levou foi deflagrada em uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. Ela faz parte da 4ª fase da Operação Descarte, que começou a ser deflagrada em março do ano passado. Os investigados podem responder por diversos crimes, como peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Por meio de nota, a CEMIG disse que está colaborando com as autoridades e que também tem interesse na rápida evolução das investigações. A construtora Andrade Gutierrez nos informou que ainda está se inteirando sobre a operação de hoje, mas que está colaborando com a Justiça para esclarecer os fatos. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, nos enviou nota dizendo que desconhece o assunto e que não vai se pronunciar. A Casa dos Ventos esclarece que nem a empresa, nem seus acionistas, nem seus administradores foram objeto de investigação, busca e apreensão ou quebra de sigilos e que a empresa já vem colaborando com as autoridades. A Codemig, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, nos disse que não vai se manifestar. A Renova Energia disse que irá colaborar com todas as informações necessárias para auxiliar os trabalhos da Polícia Federal e também do Poder Judiciário. Nós entramos em contato com as assessorias do ex-presidente da Assembleia, Djalma Moraes, e do ex-presidente da Codemig, Oswaldo da Costa, mas não tivemos retorno.
Uma mulher grávida foi agredida com marteladas enquanto dormia, gente, e pelo próprio marido. Essa situação aconteceu aqui em Belo Horizonte hoje de manhã, no bairro Santa Cruz, região nordeste da cidade. De acordo com a PM, o suspeito tentou se matar em seguida. Estas são as armas usadas no crime, um martelo e uma faca que ficaram sujos de sangue. A gente acredita que realmente se ele quisesse ter matado ela, ele teria obtido sucesso, né? Porque o martelo, você viu ali, é aço, ferro, muito duro. A gente acredita que a batida, a força utilizada foi bem leve. A mulher começou a ser agredida por volta das 6 horas da manhã pelo companheiro, enquanto dormia no apartamento onde mora o casal no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. A vítima, de 33 anos, é natural de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, e está grávida. Após ser golpeada na cabeça, ela conseguiu correr para um dos cômodos do apartamento e trancar a porta. Quando a polícia chegou, o autor, de 48 anos, já estava atentando contra a própria vida. Cortava os pulsos, enfiava a faca próxima à região do pulmão e nós conseguimos contê-lo, né, e tirar essa faca dele, prestar assistência para ele, levando até uma unidade de saúde, assim como a própria mulher. Para a polícia, o autor teve um surto psicótico. Foram 7 golpes de faca no próprio corpo. No depoimento da vítima, ela disse que ele é um ótimo marido e que nunca a agrediu. Mas existem registros de agressões dele contra uma ex-companheira. Verificando pelo sistema de registro da Polícia Militar, ele possui alguns registros assim, de agressão de um relacionamento anterior. Do atual e desta vítima, nenhum. Não tivemos acesso a informações sobre o estado de saúde do suspeito. A mulher que foi agredida disse à polícia que não vai pedir medida protetiva contra o marido. Uma criança de 4 meses foi sequestrada por uma menina de 15 anos que teria premeditado o crime para ficar com o bebê e criá-lo como se fosse filho dela. Segundo as investigações, a jovem contratou uma faxineira para trabalhar em sua casa e enquanto a doméstica fazia ali a limpeza, a suspeita pegou o filho dela e, fugiu com o namorado. Essa bebê de 4 meses foi sequestrada enquanto a mãe da criança fazia uma faxina. O outro filho, de 3 anos, foi quem viu o sequestro acontecer. Ele, mamãe, ela pegou a neném. Daí eu fui correndo para me ver se eu achava alguém. Aí o carro já estava estacionado, eu acho que na frente, esperando ela. Daí esse carro sumiu, aí eu vi, só tinha uma senhora na rua. A senhora falou assim que ela tinha entrado no carro vermelho com a minha filha, parecendo um cachorrinho. A senhora achou que era até um cachorrinho, porque ela estava segurando assim. Andressa conheceu a sequestradora pela internet, oferecendo ajuda para a família que passava por necessidades. Depois de um tempo, contratou a faxina. A menina acusada de ter sequestrado a criança é menor de idade, tem apenas 15 anos e teria engravidado do namorado de 29 anos e perdido o bebê há 4 meses. As características do namorado, apontado como coautor do sequestro, são as mesmas do pai da criança sequestrada, o que leva a pensar que o crime foi premeditado. A Polícia Militar fez diversas buscas até chegar ao casal que estava com a bebê sequestrada. A menor não tem endereço fixo e teria combinado a faxina com a mãe da criança na residência de um conhecido. Pelo que a gente levantou, ela não mora na casa. Seria a casa de um conhecido dela, o que mais uma vez reforça aí a premeditação, né? Eu estive conversando com a avó dessa menor, ela disse que ela não tem endereço certo, que ela vive realmente de casa em casa aí na companhia de colegas. Depois do susto, a criança foi levada para uma unidade de atendimento para passar por exames. Denúncias de péssimas condições de atendimento e de trabalho levaram a nossa equipe ao Hospital Pediátrico, que realiza a maior quantidade de atendimentos aqui no estado pelo SUS. A situação, gente, no Hospital João Paulo II é crítica. Nossa equipe não foi autorizada a entrar, mas conseguimos mostrar direitinho o problema, você vai ver. A espera é tão grande que do lado de fora das salas tem muitos pais sentados no chão com seus filhos. E a nossa repórter Luciana Viana falou com mães que confirmam que a espera pode passar de 7 horas. Um grupo de médicos fez questão de nos contar em detalhes como estão trabalhando no hospital. O Hospital Infantil João Paulo II, antigo Centro Geral de Pediatria em Belo Horizonte, é referência em Minas Gerais para o atendimento de crianças. Mas as crianças que precisam do hospital estão tendo que esperar por até 15 horas para serem atendidas. A explicação para tanta demora?
a demanda, que aumentou 74% nos últimos dias, e também a falta de médicos. A afirmação é desse grupo de profissionais que lida diariamente com uma triste realidade dentro da unidade hospitalar. Completamente lotado. O hospital, a estrutura de internação completamente lotado. A estrutura de semi-internação, que são leitos intermediários entre a nossa urgência e a internação, completamente lotados. A nossa equipe não pôde ter acesso ao interior da unidade, mas do lado de fora é possível ter uma ideia da situação. Por volta das 4 horas da tarde, com o celular, consegui ouvir o relato dessa mãe que desde cedo aguardava pelo atendimento do filho. Senhora, a senhora teve que esperar aqui muito tempo? Eu cheguei aqui às 9 e pouco. Da manhã? E está até agora esperando atendimento? Até agora, vou fazer raio-x para ver se tem que fazer exame de sangue. E qual que é o problema? Esta outra mãe estava indignada. Tem que melhorar, assim, para você como mãe é angustiante saber que está essa situação? É demais, né? Porque na mais quando o filho da gente é pequeno, tá sentindo dor, tá passando muito mal, tem que ter um atendimento rápido para solucionar, né, a causa da criança, mas tem que ter mais médico, mas como o governo sempre fala que não tem verba, que as coisas eram todas, então o jeito é a gente esperar, né? Segundo os profissionais ouvidos pela nossa equipe, o protocolo de triagem determina que pacientes classificados como verde esperem no máximo 2 horas. Aqueles triados como amarelo deveriam ser atendidos em no máximo 1 hora, mas acabam aguardando mais de 2. Enquanto os classificados como laranja precisariam ser atendidos em no máximo 10 minutos, ao invés de 1h30, como vem acontecendo na unidade. Os médicos reivindicam aumento no número de plantonistas, uma vez que os efetivos não são suficientes para atender a demanda. Os contratos terceirizados teriam sido encerrados e só os médicos concursados estão atendendo. A gente tenta de todas as formas suprir os buracos na escala, devido à ausência de profissionais, mas como seres humanos que somos, não damos conta de cobrir todos esses espaços. Chegamos a alguns plantões com mais de 80 fichas de espera com 2 médicos para atender toda essa população. Acreditamos que tem que haver a contratação de urgência de novos médicos. Como se não bastasse a demora no atendimento, as condições também estão precárias quanto à estrutura do prédio. O problema é a estrutura física, salas muito quentes, apertadas. Quando chove no pronto atendimento, constantemente temos alagamentos, inclusive com esgoto, fica uma condição completamente insalubre, baratas e escorpiões e fora muitas coisas que acontecem no CGP, que não deveriam acontecer porque é um hospital. Essas imagens feitas pelo celular por uma médica mostram como fica a situação quando chove. Muita água de esgoto. Inundado. Os canos drenam para essa região central, não tem escoamento suficiente, aqui entra pela porta inundando o corredor. Obras de ampliação e melhorias se arrastam desde 2011. São ao menos 20 leitos de CTI que já poderiam estar disponíveis para a população infantil. Nós entramos em contato com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que admite a falta de médicos e diz que já solicitou novas contratações para substituir aqueles profissionais que se aposentaram. Em 2016 foi realizado concurso público e 67 médicos já foram chamados. Nos próximos dias, mais 8 médicos deverão entrar na equipe. A FHEMIG disse ainda que está tentando remanejar médicos de outras unidades de saúde do Estado para o Hospital Infantil João Paulo II. Sobre as obras no anexo, a Fundação disse que foram iniciadas há 7 anos, mas que sofreram algumas paralisações por problemas em contratos e troca de governo e que foram retomadas em 2017, já estando perto de serem concluídas, quando então a terceira fase de obras será iniciada. E agora nós vamos para a nossa conversa semanal com o nosso comentarista Carlos Lindenberg, que, está preocupado com um assunto sério, que é a possibilidade da Vale ser beneficiada com uma nova concessão, dessa vez no transporte público. Lindenberg, boa noite. Boa noite, Nácia. Conta pra gente o que está sendo costurado aí nos bastidores do poder público. Pois é, a Vale do Rio Doce. A antiga Vale do Rio Doce está se beneficiando, quer se beneficiar da renovação da concessão da estrada Vitória-Minas, uma ferrovia que ela explora desde a década de 50. Ocorre que essa concessão vai ser renovada brevemente. Ela já quer antecipar essa renovação. Agora, você não imagina. O que a Vale quer é o seguinte, ganhar essa concessão, dá mais de 40 anos, e construir uma estrada lá no Centro-Oeste, quando, na verdade, ela deveria fazer alguma coisa aqui. E o que quer aqui? Muito bem, o prefeito Calil está articulando com a bancada federal para que haja
uma compensação da Vale, o mínimo que pode acontecer, uma compensação no sentido de que a Vale faça a extensão do metrô do Calafate ao Barreiro. É o mínimo que a Vale pode fazer depois de tudo que ela fez. Porque esse trem é o que leva o nosso minério e deixa os buracos aqui e leva esse minério para o exterior, onde ela vende, né, a preço que ela mesma expõe, bota esse preço. Essa conversa está na Assembleia? Está na Assembleia? Não, está na Câmara Federal. A bancada federal é que está, junto com o Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte, articulando isso para evitar isso. Quer dizer, não é possível. E a gente vai acompanhar de perto e você também para trazer para a nossa semana que vem, se já tiver alguma coisa encaminhada, tá bom? Sem dúvida alguma. Hoje está tendo uma reunião sobre isso. Tá, joia. Obrigada, Lindy. Até semana que vem. Boa noite. A gente acompanha e te conta. E você vai ver a seguir, vice-governador do estado apresentou hoje um balanço aí dos 100 primeiros dias do governo. O vice-governador do estado, Paulo Brant, apresentou hoje um balanço dos 100 primeiros dias no governo. Ele participou aí de um encontro com empresários do comércio da capital. Romeu Zema, do Partido Novo, assumiu o governo do estado em meio à maior crise que a instituição já sofreu. Entre alguns problemas estão a questão do repasse financeiro às prefeituras de Minas, algo que já foi acordado na última semana, e a renegociação da dívida do estado. O vice-governador avaliou o trabalho realizado até aqui. Os primeiros dias do governo foram de muita dificuldade, como todo mundo conhece. Equacionamos algumas coisas, resolvemos alguns impasses graves, principalmente a questão relacionada ao atraso dos repasses dos municípios. Mas, de uma forma geral, o governo andou, caminhou, mas o trajeto ainda é longo, ainda tem muito problema para resolver. Outro ponto questionado pelos jornalistas foi a reforma administrativa que Zema encaminhou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entre outras coisas, ela sugere a redução das atuais 21 secretarias de Estado para 12, o enxugamento da estrutura interna das secretarias em 47% e a extinção de 16% dos cargos em comissão, gratificações e funções gratificadas. A gente tem uma expectativa muito favorável de que ela vai ser aprovada com alguma outra emenda, que é natural, e a democracia demanda um certo tempo mesmo, né? É um pouco mais demorado, mas certamente ela será aprovada. Romeu Zema é criticado nos bastidores pela falta de articulação política com a Assembleia. Paulo Brant admitiu que é algo a ser melhorado, mas classificou o relacionamento como bom. Eu diria que o diálogo está sendo muito harmonioso, muito tranquilo, nós não teremos problema na Assembleia. Brant comentou também sobre a crise no setor de mineração após a tragédia de Brumadinho. A gente acredita que a mineração, obviamente, vai ter que passar por algumas reformulações, algumas modernizações, mas a mineração ainda vai ser um setor muito relevante na economia de Minas. Durante o almoço foram debatidos vários temas entre empresários e o vice-governador, como a questão tributária, por exemplo. A carga tributária que é elevada, a burocratização, né? As empresas têm muita gente envolvida nessa questão da burocratização, então simplificação de processo para que a gente possa manter as empresas em Minas e também atrair novas empresas para Minas. Estamos de volta e o assunto é futebol. A rodada de ontem da Libertadores foi de muitas alegrias para o Cruzeiro e de grande decepção para o Atlético. A derrota do Galo por 4-1 para o Cerro Porteño do Paraguai provocou a demissão do técnico Lever Coupe. A situação do Galo na Libertadores ficou bem pior com esse resultado. Nós vamos saber agora se o Galo tem alguma chance de ainda se manter na competição com o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo aí de casa. André, pelo que a torcida está dizendo, preocupada e além de ter que ganhar o próximo jogo de qualquer jeito, ainda vai depender o Atlético aí de resultados dos adversários, é isso? A situação do Atlético foi bem delicada, Inácia, porque agora virou um confronto direto, né? É o Atlético contra o Nacional. O Cerro Porteño já está classificado. Então, o primeiro jogo, o Atlético, a gente está até vendo os gols aí de ontem, o Atlético vai pegar o Nacional em casa, vai ter que ganhar, se possível, com pelo menos 2 gols de diferença para tirar um pouco de saldo. Aí vai para a última rodada enfrentar o Zamora na Venezuela, obrigado a ganhar e mais.
tem que torcer para o Nacional perder em casa para o mesmo Cerro Porteño. Então o Atlético não depende mais das próprias forças, está numa situação delicada, impossível não é, mas são chances mínimas. E sobre a substituição do Lever Cup, já se fala em algum nome? Pois é, o Atlético acabou anunciando no início da tarde de hoje, né? De cara, o que a gente sabe é que o Rodrigo Santana, técnico do Sub-20 do Atlético, teve bons trabalhos no interior do estado, na URT principalmente, já foi eleito aí o técnico do interior várias vezes. Então ele vai comandar o Atlético no primeiro jogo domingo. Agora, quem vem, a gente vai ter que ver, principalmente com o Rui Costa, diretor de futebol, que foi anunciado hoje também. Torcida na expectativa, e você conta pra gente então amanhã, se você vai gostar desse nome, se ele sair nas próximas horas. E agora a gente fala da quarta vitória seguida do Cruzeiro na Libertadores. A Raposa atropelou o Huracán da Argentina aqui no Mineirão por 4-0. André, o Cruzeiro pode vir aí com esse resultado e somando aí os 4, se tornar aí o campeão geral, digamos, nessa fase de grupo da Libertadores? O Cruzeiro tá na briga, né? Tem 100%, assim como outras duas equipes, o Libertad do Paraguai e ainda o Cerro Porteño, também do Paraguai. Então esses 3 times estão brigando para ter melhor campanha. O Cruzeiro tem boas chances, porque tem 2 jogos que não são tão complicados. O Cruzeiro pode sim ser a melhor campanha da Copa Libertadores. Sucesso para a torcida celeste aí, né? Obrigada, viu, André? Até mais. Bom, gente, depois do intervalo, nós temos as dicas da nossa agenda cultural. É para você não ficar em casa de jeito nenhum neste final de semana. Deputados que integram, a CPI que investiga a tragédia em Brumadinho, fizeram uma batida no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado na tarde de hoje. Deputados que formam a Comissão Parlamentar de Inquérito para a Investigação da Tragédia da Vale em Brumadinho fizeram uma visita surpresa ao Instituto de Criminalística em Belo Horizonte. No local, são feitos os exames de DNA dos desaparecidos. O não cumprimento de obrigações da Vale, firmadas na presença do Ministério Público, mais a burocracia do Estado, estariam, segundo a CPI, impedindo que um número maior de corpos sejam identificados. O Instituto de Criminalística afirma que a Vale não entregou ainda muitos dos equipamentos fundamentais para agilizar o processo. Já recebemos alguns equipamentos, estão sendo úteis, outros estão por vir. Agora, todo o processo de compra de equipamentos tão específicos, você não vai no mercado da esquina para poder comprá-lo. Então, existe todo um processo, uma tramitação para que esse equipamento chegue até a gente. E se você entende da seguinte forma, quando nós, técnicos da Polícia Civil, peritos, vamos fazer o direcionamento para essa compra, nós temos todo aquele critério para ser feito e isso a gente hoje está tentando repassar para facilitar essa compra. Mas existe a dificuldade. Esperamos que tenha isso uma solução breve. Eles estão empenhados no processo. Há casos, segundo os parlamentares, de equipamentos que ainda não foram incorporados ao patrimônio do Estado e, por isso, estariam parados. Mais cedo, a ambientalista Maria Tereza Corujo foi ouvida pelos deputados da CPI aqui na Assembleia. Ela chamou a atenção para um fato ocorrido em 2017, quando a Vale apresentou um relatório apontando as áreas que seriam atingidas pela lama caso houvesse um rompimento na mina do Feijão. Só que no relatório, segundo a ambientalista, a Vale omitiu o Parque da Cachoeira, área que foi devastada pela lama de rejeitos em janeiro deste ano. Entre outros questionamentos, o processo de licenciamento da atividade mineradora no Estado e ainda a crítica à falta de fiscalização adequada no processo de renovação de licenciamento. Nos chamou a atenção porque ela detalhou com muita riqueza de informações o processo de licenciamento referente à mina do Feijão. Vamos convocar outras pessoas para esclarecer essa parte. Não vamos esperar 180 dias da CPI para fazer essas cobranças. As famílias querem essa celeridade, essa agilidade. O Instituto tem pessoas capacitadas, tem boa vontade, agora precisa de reforço de pessoal, precisa de equipamentos mais modernos. A CPI seguirá ouvindo testemunhas e investigados na próxima semana. Nós procuramos a Vale para que a mineradora se posicionasse sobre o assunto, mas não recebemos nenhum retorno. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informou que repudia as informações prestadas pela conselheira Maria Tereza Corujo e ainda diz que o último licenciamento para a atividade da barragem B1 da mina de Córrego do Feijão, aquela que se rompeu em fevereiro, né? Em janeiro, aliás. Não, em fevereiro, né, Matheus? Me corrija aqui, por favor.
em janeiro, dia 25 de janeiro. Pois bem, isso ocorreu lá em 2011 e autorizava a disposição de rejeito até 2017. Porém, a Vale parou de operar a barragem em 2016 e não houve um novo pedido de licenciamento ambiental. E reiterou que os pareceres emitidos pelos gestores e analistas ambientais são pautados em critérios estritamente técnicos e objetivos. E agora é hora de você programar o final de semana. Veja agora os destaques da nossa agenda cultural. Na telona, a estreia de Superação, o Milagre da Fé. Um filme baseado na história real e inspiradora do amor inabalável de uma mãe diante de probabilidades impossíveis. Outra estreia é After. A trama conta a história de uma aluna dedicada, filha obediente e namorada fiel durante o primeiro semestre na faculdade. Ela conhece um misterioso e rebelde rapaz que a faz questionar sobre várias questões da vida. Alice faz um tour pelo mundo, de Tóquio a Londres, de Madrid ao Paquistão, numa correria sem fim. Em meio a tantas idas e vindas, ela percebe que precisa curtir a família. Mas quando surge uma concorrente para roubar a cena, a vida de Alice fica mais uma vez de pernas pro ar. O espetáculo O Pequeno Príncipe, da Orquestra Ouro Preto, traz o teatro de bonecos, música e as aventuras do personagem da literatura mundial. A série de concertos para a juventude está de volta em 2019 com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. No repertório, obras musicais como Quebra-Nozes. A companhia Barbichas de Humor e a trama interativa quando o mestre de cerimônias apresenta as regras do jogo e a plateia é convidada a sugerir temas para os atores improvisarem e mostrarem toda a agilidade, raciocínio e criatividade. Ainda no palco, o espetáculo Através da Íris, com Natália Timber, que completa e comemora 90 anos de idade. Zé Ramalho volta a BH para mais um show em comemoração aos 40 anos de carreira, com muitos sucessos que marcaram a vida dele e dos fãs também. Programe-se e divirta-se. Para rever o conteúdo do nosso jornal, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Até lá e boa noite.